Dias atrás, eu até já postei lá nas nossas devocionais, um pouco sobre o capítulo 1 de Neemias. E quando nós vamos olhar e aprender com a vida de Neemias, ele nos dá muitos ensinamentos. Ensinamentos administrativos, ensinamentos de liderança, ensinamentos de provisão, ensinamentos de fé, ensinamentos de oração. Como o pastor falou, 90% desses coach, 90% dos estudos deles, eles se baseiam-se na palavra de Deus. Por quê? Porque não existe no mundo um manual tão poderoso para todas as áreas das nossas vidas do que é a palavra de Deus. Se você tiver com problema de casamento, falar igual o pastor Hugo lá de Maranhão, lembra quando ele veio? O pastor Hugo, ele está com problema disso? A Bíblia tem a resposta. Está com problema financeiro? A Bíblia tem a resposta. Está com problema emocional? A Bíblia tem a resposta. Por isso, meu irmão, que o maior trabalho do humanismo, o maior trabalho da atualidade é desconstruir a palavra de Deus. Mas eles não sabem de nada. Porque o que a própria palavra diz, fala que tudo passará, mas a minha palavra não passará. Ou seja, pode se levantar, faz mais de 2000 anos que Satanás, eu ia falar uma palavra aqui que aí eu ia ser... Satanás... Os progressistas tentam destruir a palavra, mas não vai destruir, porque ela é poderosa. E eu não estou falando do progressismo político, eu estou falando do progressismo ideológico, que vai totalmente contra a palavra, ponto. Ai, se o Bolsonaro ser preso, vai mudar nada na minha vida. O Lula sendo presidente, não mudou nada na minha vida. Porque eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. Amém? Vamos para a palavra, que ela cura, ela liberta, ela restaura. E eu tenho certeza que hoje Deus tem algo lindo para as nossas vidas. O livro de Neemias, capítulo 1, nós vamos ler todo este capítulo. E conforme nas próximas vezes que eu irei pregar, eu vou pregando os outros capítulos. Eu acredito que eu vou pregar uns 4 capítulos de Neemias, e assim nós vamos. Amém? E diz assim, o texto de Neemias capítulo 1, do versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei. Repete comigo assim: e eu lhes perguntei. Não precisa continuar. E diz assim: acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento. Fala assim: grande sofrimento. Por grande humilhação. Os muros de Jerusalém foi derrubado. Fala assim: os muros foram derrubados. E as suas portas destruídas pelo fogo. Não precisa repetir mais. Quando ouvi estas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus do céu. Então eu disse: Senhor,
Deus do céu, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que está fazendo de dia e de noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados de nós, eu confesso os pecados dos israelitas, pois temos cometido os pecados contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra o Senhor. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que o Senhor deu ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Feche os seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, pela sua santa palavra. Obrigado pelo privilégio de podermos abri-la, pelo privilégio de lê-la, pelo privilégio de expô-la. Pai, que o teu nome seja engrandecido neste lugar. Senhor, eu me coloco diante do teu altar, que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Que o Senhor fale conosco, quebre todas as barreiras, quebre todos os sofismas, quebre tudo aquilo que impede de conhecermos o Senhor. Que como nós observamos e aprendemos na vida de Neemias, que nós possamos responder ao Senhor, que nós possamos viver e ser aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do chamado de Neemias. E eu já quero começar dizendo, da mesma forma que Deus deu e comissionou Neemias por um chamado, Deus tem um chamado para cada um de nós. Isso não é jargão, isso não é, mas sim, todos que nasceram diante de Deus têm um chamado, tem um propósito. E eu gostaria rapidamente de explicar um pouco do contexto deste livro que nós começamos a ler. Alguns historiadores, se eu não me engano, como que chama? Pentagista, lá como é o nome da Bíblia, bem... E é isso daí, como é o nome? Septuaginta. Segundo os historiadores, segundo a Bíblia, o livro de Esdras e o livro de Neemias eram juntos. E fala um pouco da libertação do povo do cativeiro. E quando nós olhamos para o livro de Neemias, que é a terceira fase, é o terceiro nível de libertação do povo, aqui nós podemos olhar este livro como um grande manual para nós desenvolvermos uma vida saudável e relevante. Porque este livro traz e nos explica e nos aponta vários e vários princípios importantíssimo para a nossa fé cristã, importantíssimo para
para sermos e se tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Segundo os historiadores, segundo os grandes homens, diz que o livro de Neemias é o maior livro sobre liderança de todos os tempos. Não só pelas estratégias, não só pelos princípios, mas pelo principal ponto, que é um livro totalmente inspirado por Deus. É um livro totalmente inspirado pelo Deus Todo-Poderoso. E como eu falei, o livro de Neemias é um livro que foi escrito pós-cativeiro babilônico, que durou por volta de 70 anos. E segundo os historiadores, provavelmente Neemias nasceu em meio a este cativeiro babilônico. Ele nasce fora de Jerusalém. Olha só que interessante. Ele nasce fora de Jerusalém, mas ele conservava o princípio de Deus aonde ele estava. Lembra de Daniel, Zemaléu, Zeduléu, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Neemias estava na Pérsia, mas a Pérsia não estava dentro dele, e ele já carregava um nome, ele já carregava algo poderoso, que o nome de Neemias significa o quê? Aquele que consola. Ou seja, por isso que a gente sempre fala, meu irmão, tome cuidado com aquilo que você põe o nome no seu filho. Neemias, eu tenho certeza que todo dia ele sabia: Neemias, o meu nome é Consolador, eu vou consolar, eu vou fazer algo diferente, mesmo em meio à Pérsia. E eu quero te dizer, não importa aonde você estiver, não importa aonde você está neste momento, o que o Senhor quer fazer, quer te levantar, quer te chamar para viver algo extraordinário. E o cativeiro babilônico termina por volta de 516. E os judeus começam a voltar para Jerusalém. E como eu disse, esta volta para Jerusalém se dá em 3 fases. A primeira fase é a primeira fase quando começa a voltar ao povo. Ela é liderada por um homem chamado Zorobabel. Em 516 ele começa a levar o povo de volta para Jerusalém. E o princípio dele era o quê? Precisamos restaurar o templo. Passa-se algum tempo, por volta de 457, vem um outro líder chamado Esdra, que, se eu não me engano, o princípio dele era zelar pela palavra. E termina este período por volta de 440, com um homem chamado Neemias, que foi chamado para reconstruir o templo. Ele foi chamado para reconstruir o templo. E quando olhamos para a característica, quando olhamos para a vida de Neemias, o Senhor e a palavra nos aponta algumas características fundamentais, para que eu e você possamos viver algo extraordinário. Meu irmão, como o pastor Rafael falou, o extraordinário faz parte da palavra de Deus, a riqueza faz parte da palavra de Deus. O que difere é o que eu vou fazer com a prosperidade, o que eu vou fazer com a glória de Deus, o que eu vou fazer com aquilo que o Senhor está me entregando. Se Ele me der hoje para eu me perder amanhã, pode ter certeza que Ele não vai te dar, porque Ele está zelando e Ele está cuidando de nós. E quando eu olho para a vida de Neemias, eu vejo um chamado extraordinário, um chamado do céu,
um chamado de Deus, e é este mesmo chamado que Deus está chamando o teu povo, o mesmo chamado que Deus está chamando a sua igreja. Eu ia falar para vocês, fala para o irmão que está ao seu lado, qual é o seu chamado? Não, mas você vai falar para dentro de você mesmo, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E quando nós olhamos para o chamado de Deus, quando nós olhamos para este texto, Deus começa a nos apontar para aqueles que são chamados. A primeira coisa que eu olho e observo neste texto, Deus chama os indignados. Deus chama aqueles que estão atentos a ouvir o versículo 2, ou melhor, atento a perguntar pelo próximo. O versículo 2 diz o quê? Olha lá no versículo 2. Fala igual o pastor Anderson, a parte A, B, C, D, E. A parte E do texto, brincadeira. A parte B que diz assim, e eu, cadê? Aqui ó. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, obrigado Nath. Ou seja, eles tinham Neemias tinha uma indignação, Neemias ousou a perguntar pelo próximo, indo na contramão daquilo que nós aprendemos, como o pastor Rafael falou. Meu irmão, sabe qual é a maior estratégia de prosperidade? A generosidade. O seu salário tem que ter o próximo dentro dele. Se não tiver o próximo dentro dele, meu irmão, você tem que começar a rever as suas convicções. Não adianta você entulhar e não abençoar ninguém. Eu aprendi isso, graças a Deus, com duas pessoas, nesses últimos anos. Pastora Pamela e pastor Rafael e pastora Mica. São generosos. Então, olhar para o outro. Neemias, ele pergunta, ele escuta algo, e aquilo gera algo dentro do coração dele, porque na resposta, a partir dali a resposta, no versículo 2 e no versículo 3, o que acontece? Gera algo dentro do coração de Neemias. Ou seja, sabe onde vai começar o seu chamado? Você perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim? Você perguntando e falando, Senhor, como que está, uma coisa que eu sempre aprendi, eu ouvi algo, o meu chamado e o seu chamado está naquilo que te indigna. O que tem te indignado neste tempo? Ah, pastor, eu estou indignado com a prostituição. O que nós temos feito para a prostituição? Ah, pastor, eu estou indignado com a política. O que nós estamos fazendo para entrar na política? Sabe por que o mundo está esse caos? Sabe por que tem que tomar cuidado, né? Porque o Supremo Tribunal Federal está este caos, porque tem homens maus lá dentro. Porque a política está esses caos, porque tem homens maus lá dentro, tanto na esquerda, tanto na direita. O centro é o pior, meu Deus do céu. O centro é o pior, que não é nem lá nem cá. A Bíblia diz, se você não é quente nem frio, o que é que eu faço? Vomito. O centrão, Deus está vomitando. Então o que é? Deus quer ouvir Deus quer ouvir a nossa indignação, porque Neemias se indigna com as notícias. Neemias vê e ouve que Jerusalém está destruída, socialmente, politicamente, espiritualmente, economicamente, ou seja,
Jerusalém estava debaixo de um juízo. Não tinha juízes, por quê? Porque as portas estavam destruídas. E segundo a tradição, os juízes iam para a porta de Jerusalém para julgar o povo. Ou seja, estava no meio do caos. Parecendo com o que nós vivemos hoje? Sim ou não? Totalmente. Trazendo para a nossa vida de hoje, meu irmão, dá medo de andar na Avenida 1, dá medo de andar no centro de São Paulo, dá medo, porque é só promiscuidade. Criança se prostituindo, criança no meio do crime. Ou seja, a sociedade está um caos, da mesma forma que estava aqui, Jerusalém naquela época. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem aquele, independente, meu irmão, eu não sei não sei o grau que está de destruição na sua família, no seu trabalho, não sei, mas eu quero te dizer, da mesma forma que Jerusalém estava destruída, Deus chamou alguém para reconstruir, e hoje Deus está te chamando para reconstruir algo, e a minha pergunta a pergunta do Senhor para a igreja é: o que nós precisamos restaurar? O que precisa indignar o nosso coração? Aqui na vida de Neemias foi o quê? A cidade dos seus antepassados, ou seja, ele nem morava lá. Segundo a história, se eu não me engano, era em torno de 120 a 150 quilômetros de distância. Mas ele se indignou, ele escutou o problema. O texto diz que o povo estava extremo, o quê? Pobreza, humilhação. E é no meio do caos que Deus levanta os seus. É no meio do caos que Deus chama a igreja. Meu irmão, Deus não quer bonitinho. O texto que eu falo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Às vezes a gente se menospreza diante do poder de Deus. Ah, Deus, mas eu sou tão coitadinho. Ah, meu Deus, eu não posso. Mais ou menos como Moisés. Deus, eu não sei falar. E o que Deus fala para Moisés? Ei, quem fez a boca? Quem fez a boca? Aí Deus olha para Moisés, tá bom, vai Arão aí para te ajudar. Muitas vezes a gente fica como coitadinho na presença de Deus. Mas Deus só está querendo que o quê? Que gere. Deus só está querendo responder aquilo que está trazendo indignação ao nosso coração. Deus vai responder o seu povo em meio às dores. Neemias ouve, se indigna e se responsabiliza. Posso te fazer uma pergunta? Eu estou fazendo para mim também. Qual é a nossa responsabilidade perante aquilo que o Senhor tem para nós? Qual é a sua responsabilidade para transformar a sua família? Qual é a sua responsabilidade para mudar a geografia a qual você está? Ou nós estamos ainda naquela vibe, tá bom, eu estou bom, né, pastor? Está acontecendo na minha vida, tá bom, meu irmão. Nós temos que colocar no megafone e sair gritando para que todo mundo ouça. Quão bom e agradável que o Deus tem feito. Deus está chamando a sua igreja para se responsabilizar, meu irmão. Lembra a canção? Meu irmão, ontem, na hora que cantaram aquela segunda música, eu ia pedir para cantar hoje. Eu falei, não, a senhorinha vai estar muito cansada.
Ah lá, todas queriam cantar, né? Aí, ó, o pastor pecou, desculpa. Meus irmãos, aquela segunda canção falando da igreja, eu ficava ali no fundo só chorando. Porque nós temos que começar a prestar atenção àquilo que nós estamos cantando. A canção que nós cantamos, ainda eu tenho fogo, ainda eu tenho lenha, faz em mim queimar, e como termina dizendo, eu vou me responsabilizar, alguma coisa assim, eu estou responsável, e nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Neemias entende isso. E a minha pergunta é, e desculpa meu irmão, eu estava conversando com o pastor Rafael, sabe que a igreja precisa parar de ser? Pode falar, pastor? A igreja precisa parar de ser hobby. A igreja, e é com muita dor no meu coração, a igreja moderna, a igreja virou hobby. Desculpa. Quantas vezes eu vi o pastor Rafael assim? Tá bem, pastor? Não, estou com dor de cabeça. Quer remédio? Já tomei 5. Porque não é hobby. Hobby eu deixo de fazer, que nem agora eu estou tentando viver uma vida mais saudável. Segunda-feira, e sabe quais os horários que eu estou indo para a academia? 10 horas, depende do dia, de manhã, aí eu vou fazendo ali, conforme vai abrindo. Mas segunda-feira, eu estava em uma reunião aqui, junto com o presbitério, eu falando, Jesus, termina às 10, para eu ir para a academia, termina isso, eu quero ir para a academia, e isso e aquilo. Terminou 10:30. Eu não fui, por quê? A academia é meu hobby. A igreja faz parte do meu chamado. Ei, posso falar algo no seu espírito? A igreja faz parte do seu chamado. A igreja faz parte para que você se responsabilize pelo corpo de Cristo. E volta a dizer, você não vai ser aquele paranoica, você não vai ser aquele doidão, igreja, igreja, igreja. Mas a igreja é um processo e uma parte de Deus na vida de cada cristão. Neemias entende isso. Neemias fala, meu Deus, eu preciso ter responsabilidade com Jerusalém. Eu preciso ter responsabilidade com os meus antepassados. Aí, ele ouve o chamado. Eu já fiz esta pergunta, eu tenho uma absoluta certeza. Que todos aqui já ouviram uma palavra de Deus, dizendo assim, ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo, Deus vai te usar. Este é o chamado. Este é Deus sinalizando. Este é Deus falando mais ou menos aqui, ei, ô Neemias, o seu povo está lá. Aí Neemias tem o quê? Todo chamado tem o processo, todo chamado tem o caminho. Não adianta eu só ouvir, não adianta eu só perguntar, não adianta eu só me comprometer, mas eu tenho que tomar as atitudes para que aquilo que Deus falou aconteça. Então não adianta você ficar indo de profeta a profeta, de guru gospel a guru gospel, não vai mudar nada se você não tomar uma atitude. Você só vai ter mais uma palavra. E eu não estou falando nada contra o ministério profético, eu não estou falando nada, homens e mulheres usados por Deus, não, eu só estou querendo que nós como igreja venhamos entender que existe um processo. Neemias nos aponta, nos ensina. Ele perguntou, ele ouviu, ele se indignou, mas ele caminhou. Ação. Todo chamado precisa de ação. Qual é a ação que você está tendo para o seu chamado? Ah, pastor, Deus me chamou para ser pastor. Quantos livros de pastor você leu? Ah, Deus está me chamando para dançar. Quantas ministrações de dança você ouviu?
Aqui o pastor Rafael acabou de dar um exemplo. Deus falou com ele que ele tinha que se melhorar na administração financeira. O que ele fez? Desde o momento que eu me responsabilizei para se tornar um ministro de Deus, eu estudo. Não tem uma semana que eu não estude, não tem uma semana que eu não leia, não tem uma semana que eu não procure me aperfeiçoar. Ah, não, só para as... Não, é porque eu tive um chamado, eu tenho que responder. Ah, Deus me chamou para ser médico. Está estudando? Meu irmão, como eu falei, Deus está querendo que a igreja vá aos 4 cantos desta terra e vá levar a glória dele, meu irmão. E sabe quem é? Não, Deus não vai, ele pode, se nós olharmos lá no Oriente Médio, Deus está se revelando a muitos muçulmanos. Deus está indo lá pregar para os muçulmanos. Ele pode, porque ele é imutável, mas o padrão lógico, o padrão normal é que a igreja, o povo de Deus, como Neemias, entenda e caminhe este processo. Aí ele entra no caminho do chamado. Olha o versículo 4, que para mim é o versículo chave para todo o desenrolar do chamado de Neemias. Quando ouviu estas coisas, olha só, ele ouviu, ele se posicionou, e aí ele começa a ação. Ele sentou, refletiu. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que eu preciso fazer? E sabe qual foi o primeiro caminho que ele fez? Olha lá, ele sentou-se e chorou. Passou dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Neemias nos ensina o caminho do chamado. Muitas vezes a gente tem o caminho do chamado, e é para onde nós vamos? Para o amigo mais próximo. Foge. Deus está apontando, mas eu não quero. E Deus está nos ensinando, meu irmão. Deus está chamando a igreja a buscar no lugar correto. É chorar na presença de Deus. Quanto tempo que a igreja não chora mais, meu irmão? Eu estava aqui agora, Deus me contemplou, algo lindo e maravilhoso, que eu peguei a minha filha e eu comecei a chorar. Porque Deus, nós precisamos ir diante de Deus. Eu não estou falando que nós vamos ser chorões, babão. Não, se Deus quiser, aleluia. Mas é o caminho de direção ao Pai. É de dependência, é entender que sozinho nós não podemos nada. Ele lamenta, ele jejua, ele ora. Neemias nos dá a chave de uma vida, de um ministério saudável e relevante. O que o texto diz? Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou ao Deus Todo-Poderoso. Ei, eu tenho certeza que Deus está nos chamando da mesma forma que chamou Neemias para ser a resposta dele nesta geração. Agora nós precisamos ter o caminho correto. Por quê? Nós seremos a resposta deste mundo caótico. Nós seremos a resposta para este mundo caótico. Deus está nos colocando como resposta, como responsáveis.
Meu irmão, pega isso daí no seu espírito. O conhecimento, a informação que nós recebemos da parte de Deus, Ele nos coloca responsável por esta informação. O talento, a unção, o chamado, o dom, a responsabilidade é nossa. Lembra da parábola dos talentos? Um, pegou 3 e outro pegou 5. O que pegou um, o que fez? Correu e escondeu. Ele não foi responsável com aquilo que Deus entregou. E o caminho de responsabilidade, o caminho do chamado, o caminho para se tornar a resposta de Deus nesta geração, é se comprometer com aquilo que nós recebemos. Olha que interessante, meu irmão, quando nós vamos orar, você vê que no versículo 11 do capítulo 1 de Neemias, ele termina com a seguinte frase: nesta época eu era copeiro do rei. Segundo a tradição, o copeiro era um homem de confiança. Copeiro era um homem que exercia de um status, estava em uma zona de conforto. Só para você ter uma ideia, ele era responsável para provar tudo que o rei comia. Por quê? Se desse algum BO, quem morria era o copeiro. O rei não podia morrer. Ele provava o vinho, ele provava a comida, ou seja, ele estava em uma zona tranquila. Mas ele respondeu a Deus. Às vezes, nós estamos em uma zona tranquila e não queremos responder a Deus. Aí sabe o que Deus faz? Faz como fez com José. Ele impulsiona e ele expulsa você da sua zona de conforto. Neemias, mesmo em uma zona de conforto, ele entende o papel de um intercessor. O que é ser um intercessor, meu irmão? É se colocar na brecha pelo irmão. A responsabilidade não era dele, mas ele assume a responsabilidade. Mesmo Neemias estando em terra estrangeira, ele continua temendo a Deus. Ele continua orando a Deus, ele continua jejuando a Deus, ele nos dá o exemplo. Ele se compadeceu da dor do seu irmão. Igreja, quantos de nós temos se compadecido da dor do irmão? E volto a dizer, nessa parada de generosidade, nesta parada de sentir a dor do irmão, você tem que ser ligeiro. Porque vai vir muita gente querendo se aproveitar de você. Mas Deus vai te dar o escape. Normalmente comigo o Espírito Santo fala assim na hora, fala, pula, nós pula. Mas precisamos se compadecer das dores. Precisamos ser inconformados, meu irmão, precisamos ter esse senso de responsabilidade. Neemias teve esse senso de responsabilidade. Eu falei 150 quilômetros de distância, né? Deixa eu me refazer. Os historiadores dizem que aonde Neemias estava para Jerusalém é 1.500 quilômetros, ou seja, mais longe. Ou seja, Deus está levantando a régua maior para nós.
E ele se sensibiliza, ele se responsabiliza, ele chora, ele clama, ele intercede pelo povo. E é isso que Deus quer fazer com a igreja. Quando eu olho para Neemias, uma coisa, quando você olha o texto, ele vai lá e pede perdão e dá o caminho do arrependimento. E olha que interessante, ele pede perdão para ele pede perdão pelo povo, ele pede, Senhor, se você vê o texto, ele fala, Senhor, nós estamos pecando contra o Senhor. Aí é onde entra a igreja, meu irmão. O mundo está pecando sim contra o Senhor. O mundo está querendo tacar na cara da igreja que ela é ultrapassada, que ela está fadada a acabar. Mas mesmo assim a gente tem que continuar orando. Mesmo assim a gente vai ter que continuar abençoando e dizendo, Senhor, e apontando o quê? O arrependimento, porque sem arrependimento não há chamado. E arrependimento não é só simplesmente transformação de vida. Arrependimento é você se tornar cada dia mais parecido com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, o meu papel e o seu papel como igreja é se tornar mais parecido com Ele. Matar o seu eu, matar o seu ego, matar a sua vontade. Vamos trazer analogia. Você acha que, vamos ser sinceros, era melhor Neemias continuar sendo copeiro do rei, ou ele responder um sim ao Senhor? Era ser copeiro do rei, meu irmão. Mas ele sai, ele olha para fora, ele está sintonizado com o céu e não com a terra. Meu irmão, é isso que está faltando na igreja. Nós entendermos que para nós respondermos e sermos reparadores de brecha de uma geração, nós vamos ter que aprender a carregar os fardos uns dos outros. Amar o irmão, a estender a mão para o irmão. Neemias foi capaz de enfrentar as maiores pressões, as maiores lutas, mas ele permaneceu fiel. Ele chorou, ele buscou, porque ele entendeu, ele apontou. John Maxwell, ele diz em um dos seus livros, ele diz que Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Ei, eu quero ser esta pessoa. Eu quero aprender com Neemias. Eu quero ouvir a causa dos meus irmãos. Porque, meu irmão, quando eu ouço a causa do meu irmão, lembra de Jó? Sabe quando Jó prosperava? Quando era? Quando ele orava pelos seus amigos. E muitas vezes os seus amigos chegavam. Quando você lê Jó, você vê, os amigos chegavam detonando ele. Mas ele estava ali falando, Deus abençoe meus amigos. Deus. A mesma coisa Neemias. Ele era, e depois na próxima pregação eu vou o resultado do chamado. O capítulo 2 começa, eu vou dar a introdução da próxima pregação. O capítulo 2 começa dizendo que em uma manhã, depois de alguns dias, não foi assim, instantâneo, meu irmão. Muitas vezes a igreja está acostumada com instantâneo, não, é luta, é batalha. Depois de alguns dias ele orando, clamando, chorando,
pedindo perdão, segundo o capítulo 1 inteiro. Ele vai um dia servir o rei, e o nome do rei é mais lindo, rei Artaxerxes, bom para pôr no seu filho. Artaxerxes, vem aqui! Imagina, só de gritar você já fica, só de chamar o nome você já fica perturbado. Artaxerxes! E ele vai até o rei Artaxerxes servir. E o que chama a atenção, ele era tão íntimo do rei, que o rei viu que ele estava mal. E ele pergunta: o que está acontecendo? E imediatamente, sabe o que ele vai? Ele volta para o pai orar. E aí ele vem e fala para o rei. E quando ele fala para o rei, ele recebe a provisão. Quando ele se posiciona, ele recebe a provisão. Quando eu e você se posicionarmos na presença de Deus, quando a gente deixar de planejarmos, deixarmos de planejarmos simplesmente as coisas para mim. Meu irmão, sabe o que tem atrapalhado muito a igreja deste tempo? O eu. Eu já peguei aqui, contra a idolatria do eu. Hoje o humanismo entrou em todas as esferas, e principalmente na igreja. E qual é o centro do humanismo, meu irmão? É o homem. E chegou a hora, como Neemias nos ensinou, é olhar para o Deus Todo-Poderoso, é ouvir, é se atentar, é jejuar, é clamar e ser a resposta de Deus, meu irmão. Ei, eu tenho absoluta certeza que você tem um chamado, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que Deus tem algo lindo e maravilhoso para a sua história. Mas a pergunta é: será que eu estou tomando os mesmos passos que Neemias tomou? Será que eu estou fazendo a mesma forma que Neemias fez? Será que eu estou ouvindo o que Deus está me orientando, ou eu estou querendo andar nas minhas próprias vontades? Será que eu estou indo aos pés do Senhor, ou eu estou indo para o muro da lamentação das redes sociais? Meu irmão, posso te dar uma dica? Eu pratico isso na minha vida, e posso te dizer, dá certo. Nunca lamente os seus problemas nas redes sociais. Nunca responda alguém de bate-pronto nervoso. Isso já me zelou, meu irmão, tanta coisa, já me guardou de tanta coisa. Por quê? Porque quando nós somos chamados, é a responsabilidade com Ele. Vou ter homens que vão me apontar, mulheres que vão apontar as mulheres para algo sobrenatural. E aí o que nós vamos ver? A resposta de Deus, a provisão de Deus. Ou seja, neste primeiro capítulo de Neemias, quando ele é chamado por Deus, ele nos ensina a falar, a ouvir, a responder, a orar, a clamar, a interceder. Ei, você quer um resultado de Deus na sua vida? É simples. Às vezes a gente complica o evangelho, né, pastor Rafa? Meu irmão, vou dar pirueta, se Deus mandar dar pirueta, eu vou dar pirueta. Mas não tem a ver com malabarismo, não tem a ver com... É a palavra, é você sair daqui entendendo e dizendo assim: eu vou tomar atitudes diferentes. Eu vou para os pés do Senhor, eu vou contemplar o Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer, porque é Ele que prometeu, Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos.
Não vamos limitar o nosso Deus, meu irmão. Aqui não é uma pregação positivista, dizendo, fala aqui, né, porque vê muita... Não, só você vai atrair, não, você vai atrair se posicionando. Te desafio, se posicione que você vai ver, você não vai mais precisar tomar água com limão de manhã, não, mas toma que é legal. Né, geração gratitude, acorda às 5 horas da manhã, toma um banho frio, pega água, põe limão, toma um limão, aí pega uma palavra, fala 10 vezes para você mesmo, amém. Mas se você chegar no dia, durante o dia, não se posicionar, meu irmão, ainda bem que a culpa vai ser do coach, não de Jesus. Mas aí muitas vezes a gente põe a culpa em Jesus até, né? Não, meu irmão. Neemias nos dá o caminho. Está difícil? Está doendo? Você acha que foi fácil para Neemias? E depois nós vamos ver. Aí eu já antecipando a terceira ou quarta pregação. Chegou um momento na reconstrução do templo, que os reconstrutores, eles trabalhavam com a pá de pedreiro aqui, e com a espada aqui. Os muros, desculpa, construindo e lutando. Construindo e lutando. E a gente só quer construir, pastor Rafa. Não dá, meu irmão. Por que eu estou falando baixinho? É para aqui, ó. É a gente entender. Você tem um chamado. Sabe aquela música? Eu tenho um chamado. Não dói, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado ao evangelho anunciar. Nossa, como Deus está tocando, aleluia. Cada um de nós temos. E eu quero terminar perguntando, como eu comecei. O que eu tenho feito com o meu chamado? Neemias pôs o dele aos pés do altar do Senhor. Deus tem isso para você, meu irmão. Deus tem isso para a sua igreja, Deus tem isso para o seu povo. Chegou o tempo de nós respondermos ao Senhor. Cotidianamente, gradativamente. Salmo 126, me deu aqui, na oração. Deixa eu ver se é o Salmo 126 para eu não... E eu vou terminar com este salmo. É esse. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua se encheu de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelos quais estamos alegres. Ao versículo 5: aquele que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando as sementes preciosas, voltarão sem dúvida com o regozijo, trazendo os seus molhos contigo. É isso, meu irmão. Você vai colher. É batalha. Permaneça firme. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais. O que Deus fala? Divide o seu fardo. O fardo dele é leve, meu irmão, você não precisa sofrer desta maneira. Uma coisa é sofrer aos pés do Senhor, outra coisa é sofrer de qualquer maneira.
e não tem idade. Hoje o que a gente mais vê é crianças, jovens cometidos de depressão. Por isso é onde nós devemos chegar. Dá um destino, dá um propósito. Neemias nos ensina isso. Ele ouviu, ele foi para os pés do Senhor, ele intercedeu. Jesus, ele é pecador, e Deus veio. Da mesma maneira que Deus veio na vida de Neemias, meu irmão, Deus quer vir na sua vida. Ele quer restaurar, Ele quer fazer algo novo. Chega de mesmice. Chega de mesmice. Um dia um pregador aqui falou, não me lembro quem. Qual é a coisa que os anjos e os 24 anciões estão no céu cantando? Santo, Santo. Oi? Foi o pastor Josué? Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o quê? Santo, Santo. É contemplando todos os dias a glória do Senhor. É na batalha, é na alegria, e sendo fiel a Ele, respondendo a Ele. Então, meu irmão, hoje é a noite para que você responda o chamado de Deus para a sua vida. E olha que lindo, Ele ainda coloca uma mesa, para que a gente partilhe da mesa e responda dizendo: Senhor, eu quero, eu necessito, começa em mim, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ele vai fazer nos improváveis, vai fazer na sua vida, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos colocar de pé. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus. Queremos contemplar o Senhor da mesma forma que Neemias contemplou. Uma coisa que eu esqueci de dizer, meus irmãos, sabe o que vai diferenciar o meu e o seu chamado? É a forma que nós contemplamos ao Deus Todo-Poderoso. Neemias contemplou e respondeu. A mulher samaritana contemplou e voltou e tacou fogo em uma cidade. Hoje Deus quer se revelar à sua igreja. Hoje Deus quer falar assim: ei, meu filho, é você. É você. É você que eu quero. É você que eu estou chamando. Ah, mas eu sou pequenino. Davi também era. Gideão também era. Se você olhar para classes dos discípulos, antes de Paulo, segundo a história, sabe qual era o único que entrava num crivo de ser chamado na geração de hoje? Pasmem, Judas. Era o único. E Jesus nos apontando, e Jesus nos ensinando contra a cultura. Ele pega pescadores, iletrados, às vezes ignorantes como Pedro, às vezes pedindo fogo do céu como João e Tiago, e fazem desses homens, através de uma revelação poderosa, homens que
propagaram o poder de Jesus de uma forma poderosa. E através do testemunho desses homens, hoje nós estamos aqui. Homens que invadiram a Europa, saem o evangelho da Europa, da Inglaterra, chega até os Estados Unidos, pelos anabatistas, e foi descendo, 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 e chegou aqui. A resposta. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. Que você saia daqui dizendo: eu vou ser essa resposta. Eu vou ser essa resposta. Eu vou ser esta resposta. Está difícil? É difícil, meu irmão. Pastor, eu não sou digno. Ninguém é. Ninguém é. O que vai determinar é o seu sim. O que vai determinar é você falando: pá, Deus, eu estou aqui. O que vai diferenciar é você se responsabilizar por aquilo que está queimando no seu coração. E sabe o que Deus vai começar a fazer a partir de hoje, meus irmãos? É queimar no seu coração o seu chamado. A minha oração é que você não durma mais tranquilo. A minha oração é para onde você olhar, você vai ver o seu chamado. É Deus te apontando. A minha oração a partir de hoje é que algo comece a ferver, uma inconformidade comece dentro da tua alma e do teu espírito. E você vai começar a pensar: meu Deus, eu não posso. E Deus vai começar a te impulsionar, falando: você vai. Porque Neemias não falou: eu não posso. Neemias só falou: eu vou. Ei, só basta o seu sim. Ei, só basta você dizer: eu quero. Ei, só basta você dizer: eis-me aqui. Só basta você dizer: Senhor, me ajuda. Só basta você dizer: Senhor, me sustenta. Ele vai te sustentar, meu amado. Ele vai fazer. Faz 24 anos. Faz 24 anos que eu disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. E faz 24 anos que eu continuo dizendo: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda. Sem o Senhor eu não posso. Faz 24 anos que eu aprendo e tento fazer como Neemias fez, ir aos pés do Senhor. E aí nós, assim, Ele começa a fazer. Sabe o que eu sinto no meu espírito? O Senhor falando: ei, e é para pessoas específicas aqui nesta noite, o Senhor dizendo: ei, está difícil orar, está difícil jejuar por essas pessoas, está difícil orar e jejuar por esta causa. O Senhor está dizendo: falta pouco. O Senhor está dizendo: falta pouco. O Senhor está dizendo: falta pouco. Falta pouco, meu irmão. Falta pouco, meu irmão. Falta pouco, minha irmã. Não desista, não pare. Os sonhos de Deus não vai morrer sobre a sua vida. Os sonhos de Deus não vai morrer sobre a sua história. Talvez Jerusalém estava lá dizendo: ah, não dá mais, ah, não, nos libertou do cativeiro. Não, Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar alguém. E hoje Ele levanta a tua igreja,
Ele levanta a tua igreja. Oh Espírito Santo de Deus, oh, Tu és bom, Jesus. Ainda neste Espírito, nós vamos entregar os elementos da ceia. Chamar o Júnior aqui, o diácono Júnior. Chamar a Dê, vem aqui, Dê, nos ajudar hoje, em nome de Jesus. A Dê vai nos ajudar. Márcia, vem aqui, em nome de Jesus, nos ajudar. E o presbítero Rafa, vem aqui, em nome de Jesus. Ei! Na casa do pão, nunca falta o pão. Na casa do pão não falta provisão. Ei, não vai faltar. Ei, não vai faltar. Ei, não vai faltar. Ei, não vai.